Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana aqui no canal. E no dia de hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os maiores inimigos da nossa liberdade. Liberdade é uma coisa que todo mundo busca, que todo mundo valoriza, mas uma das coisas mais difíceis da gente experimentar na nossa vida real. São muito poucas as pessoas que podem encher a boca para dizer: uau, me sinto livre. E como é que a gente faz para ser livre? Afinal de contas, o que é liberdade? Se você procurar no dicionário a palavra liberdade, você vai chegar a uma série de contextualizações, mas existe uma definição com uma expressão que em particular me chama bastante atenção, que é o poder do indivíduo de exercer a sua vontade. O poder de exercer a sua vontade. Só isso já dá um pano para manga enorme, porque a gente vive numa sociedade e essa sociedade é regida por um conjunto ali de regras e leis e princípios que você não pode simplesmente sair fazendo aquilo que te dá na telha na hora em que te dá na telha. Mas, de acordo com a minha experiência, sou uma pessoa formada em psicologia há mais de 20 anos, que atendeu dezenas de pessoas por dia no consultório durante muito tempo, centenas de pessoas em retiros, cursos, workshops, isso sem falar aqui do online, desse contato mais tete a tete que eu tenho aqui com a galera que me segue, é a de que o motivo pelo qual nós não conseguimos nos sentir livres é porque a gente não se permite. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar quais são os 4 piores inimigos da liberdade de ser, ou seja, os 4 principais obstáculos ou desafios que a gente enfrenta nesse caminho de tentar ser quem a gente é, de tentar ser espontâneo, verdadeiro, autêntico e manifestar livremente a nossa vida a partir do nosso centro verdadeiro, dessa essência que cada um de nós tem dentro do seu coração. E o primeiro desses grandes inimigos da liberdade é porque a gente sente medo. O medo é o que faz a nossa vida ficar muito mais difícil. Muitas atitudes nossas são regidas pelo medo sem que a gente tenha consciência disso. A gente tem medo de não agradar o outro, a gente tem medo de fazer alguma coisa e ser rejeitado, ser abandonado. A gente tem medo de não ser aceito por quem a gente é de verdade. Então, pensar em exercer o poder da minha vontade, da minha liberdade, se isso faz com que a visão que o outro vai ter de mim, que de alguma forma a opinião do outro a meu respeito vai ser de um feedback negativo, isso vai influenciar a forma como a gente se coloca. Inclusive tem um vídeo muito interessante aqui no canal que eu vou deixar como sugestão num cardzinho aqui em cima em algum lugar e também vou colocar aqui nos links úteis. E nesse vídeo eu trago justamente essa questão. Será que tem como a gente independer da opinião dos outros? Será que tem como a gente simplesmente tocar o foda-se para isso, no sentido de que eu vou fazer livremente aquilo que me dá na telha, eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim, e a minha ideia é de que isso é impossível. Então, nesse vídeo você vai entrar em contato com uma explicação que vem muito do entendimento da psicologia evolutiva, de como é importante pra gente ser validado pelo outro de alguma forma. As nossas mentes, elas foram educadas de alguma forma a buscar por essa validação do outro. E se por um lado é muito difícil de fugir disso, como eu digo nesse vídeo que eu acabei de citar, por outro, viver a nossa vida dependendo da aprovação das outras pessoas é muito difícil, muito complicado, porque o reconhecimento é um valor extremamente perverso. Você ser reconhecido pelo outro não é algo que depende de você. Muitas vezes o outro não vai te dar o feedback positivo que você espera, não porque algo que você está fazendo não é legal ou não é bom o suficiente, mas por conta de próprias histórias pessoais que a outra pessoa tem, de como que a sua verdade e a sua vontade está chegando nela. A aprovação do outro nunca é alguma coisa que depende da gente. A gente não tem essa capacidade de controle. Viver a vida em função da aprovação das outras pessoas é a maior perda de tempo que existe, e o que é pior, quando isso chega num extremo,
pode ser um indício de um transtorno emocional, do qual eu já falei 1 milhão de vezes, e que se eu começar a falar aqui agora, eu vou ficar até amanhã de manhã falando, que é a codependência emocional. Também estou sugerindo uma playlist aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link dessa playlist para que você entenda o que é esse transtorno emocional, mas basicamente a codependência, ela se refere a um tipo de dinâmica dentro dos relacionamentos em que o codependente, ele assume a responsabilidade pelo bem-estar do outro. E aí é muito difícil de você se sentir livre, porque você tá sempre muito mais focando no que a outra pessoa quer do que naquilo que é importante para você, do que a outra pessoa precisa, ao invés daquilo que é importante para você, na sua vida, para você se sentir feliz. O codependente, a noção dele de felicidade está muito atrelada ao feedback positivo de uma outra pessoa, tudo aquilo que ele faz para ajudar essa pessoa com quem ele está se relacionando. A gente passa a ser viciado em ajudar as outras pessoas. E a nossa autoimagem passa a depender do reconhecimento que a gente recebe dessas nossas tentativas de ajudar o outro. E não só da pessoa com quem a gente está se relacionando, mas com todo mundo que testemunha essa relação de tanta doação e de tanta abdicação dos próprios desejos, das próprias necessidades em função do que o outro precisa. E a relação da codependência com essa dificuldade de exercitar a própria liberdade interna é tão grande que no processo de recuperação da codependência, grande parte do trabalho, eu diria 90% do trabalho, é você aprender a olhar para suas necessidades. É se apropriar de si mesmo, das suas dores, dos seus traumas, de tudo aquilo que aconteceu na sua vida e assumir a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar. E é por isso, por essa dificuldade toda que a dinâmica da codependência traz para a gente exercer a nossa liberdade, que a codependência é o segundo maior inimigo do processo de experimentar a liberdade verdadeira na nossa vida. É só trilhando esse caminho da recuperação que a gente vai conseguir brilhar a nossa própria luz, ao invés de ficar simplesmente pairando em torno da luz do outro, feito a lua que só fica ali refletindo a luz do sol. O terceiro motivo pelo qual a gente não é livre é porque apenas e tão somente não aprendemos a ser livres. Quando a gente olha para nossa história, quando a gente para prestar atenção nos exemplos que a gente teve dentro da nossa vida, a gente começa a perceber que nós não fomos propriamente criados por pessoas que tinham como valor principal da vida a própria liberdade. Muito mais até do que a nossa geração, a geração dos mais antigos era muito mais conectada com o que era socialmente aceito, com o que os outros iam pensar, com aquilo que fazia parte daquilo que era o certo, ou das pessoas que estavam se dando bem na vida. Ninguém dizia muito o que pensava, nem o que sentia, até porque a gente não pode desconsiderar o fato de que a gente viveu aí uma ditadura há pouco mais de 40 anos, e naquela época, se você dissesse muito, se você exercesse muito esse seu direito de falar e de ser e de correr atrás daquilo que você acreditava, a gente sabe o que acontecia. E é por isso que, para ser livre de verdade, a gente precisa aprender. E todo o processo de aprendizagem, ele é muito complexo, porque ele é pautado muito na nossa capacidade de honrar e reconhecer os nossos erros. Então, quando a gente erra durante o processo de aprendizagem, uma criança que está aprendendo a andar, ela cai e leva ali um tombo, se esborracha no chão. O que acontece? Ela aprende com esse erro. A criança pequena, ela ainda não tem essa noção de, ai, nossa, mas o meu valor, o que os outros vão pensar, se me virem cair, então tá, então porque eu caí, eu nunca mais vou tentar andar. A criança pequena, ela tem um olhar de exímio aprendizado sobre os seus próprios erros. Só que a gente que é adulto, a gente não quer aprender com os erros, não. A gente quer pegar os erros, fingir que eles não existem, varrer para debaixo do tapete e continuar posando como se a gente tivesse nascido sabendo de absolutamente tudo. Então, essa dificuldade em aprender com os erros, em honrar as experiências pelas quais a gente passou e nas quais a gente não foi bem sucedido, como professoras que nos ensinam a aprimorar a nossa caminhada, é absolutamente necessário que a gente ressignifique a nossa relação com os nossos próprios erros. O que nos leva à quarta grande dificuldade que a gente tem em ser livre, que é a maldita zona de conforto. A gente não quer
correr risco. A gente até tem vontade de ser autêntico, ser livre, ser espontâneo, ser verdadeiro, a gente quer experimentar essa leveza, porque é leveza o que a gente sente quando a gente abandona as nossas máscaras, mas a gente não quer ter muito trabalho. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente quer dizer aquilo que a gente pensa e a gente não quer ouvir o que o outro pensa disso. Então, eu quero ter o meu direito de ser livre e exercer o poder da minha vontade, mas eu quero que o outro corresponda às minhas expectativas e não seja livre, não senhor. A gente não quer se dar o trabalho de pensar de que forma a nossa comunicação com as pessoas pode ser potencializada. A gente fica ansioso querendo falar logo e não espera o melhor momento para de repente trazer um assunto à baila da discussão. Ou então a gente quer falar simplesmente de qualquer jeito aquilo que a gente tem dentro da gente quer mais é vomitar em cima do outro e o outro que lute. Ser livre emocionalmente, experimentar essa liberdade de ser quem você é, abandonando as suas máscaras, tirando as suas couraças de defesa, vai exigir trabalho e vai exigir aprendizagem. Esquece essa ideia de que um dia você vai acordar, me sinto livre. Existem vários caminhos para isso. Muitas pessoas ensinam diferentes vertentes, diferentes métodos para chegar nesse processo da libertação emocional e eu faço isso através do Liberte-se, que é o programa online de libertação emocional, através do qual você aprende a viver uma vida com mais leveza, com menos máscaras, com menos armaduras, porque se as armaduras, por um lado, elas nos protegem das porradas da vida, por outro lado, elas também impedem com que a gente seja acariciado pela existência. E se você tem vontade de ter uma degustaçãozinha desse trabalho, vai rolar o primeiro gratuito do ano. Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar o link, o flaviamelissa.com.br/trilha. A gente vai fazer uma trilha juntos. Essa trilha vai durar 4 dias de subida e um último dia lá em cima, olhando para cada etapa do processo e aprendendo com cada etapa da caminhada. E trilha é aquilo, né, gente? A gente precisa primeiro escolher, olha, como é que é o terreno? Será que eu boto uma bota? Será que eu uso um tênis? Será que dá para ir de chinelo? Será que eu levo água? Será que eu ponho uma mochila? E aí depois você precisa estudar esse percurso. Por onde que eu vou? Por onde que eu não vou? Qual é o caminho que é mais para iniciante? Não, meu nível já é intermediário, então eu vou por aqui, vou por ali. E depois o que a gente precisa é se colocar em movimento e escalar rumo ao topo. É isso que a gente vai fazer ao longo desses 4 dias. O link vai estar aqui embaixo e eu te convido, eu tenho certeza que você vai gostar muito disso. Se restarem dúvidas sobre esse assunto, usem o campo dos comentários aqui embaixo. Eu gosto muito de ler tudo que vocês me escrevem e aquela coisa toda. Curte o vídeo, compartilha com quem você achar que deve, mas não se esquece de se inscrever para a trilha Liberte-se, se esse tema da libertação emocional conversa com você da mesma forma que conversa comigo. Tá bom? Então a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau!